queridos amigos, tome a tua Bíblia em tuas mãos e abra nesta noite a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 1. Me volto nesta noite para esta porção da palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 1, este versículo de número 12, estas palavras tão tremendas. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, no nome do Senhor Jesus Cristo Salvador. E o título desta mensagem nesta noite é Para ser feito um filho, uma filha de Deus. Está aqui a verdade a respeito disso, de como tornar-se um crente em Jesus Cristo e ter a certeza de vida eterna. Está tudo contido nestes versículos. Meus queridos, deixe-me começar com essas palavras de distinção. Você sabe muito bem que há muitas distinções que podem ser feitas entre as pessoas. E os censos estão por aí, não é para categorizar grupos de pessoas, classes sociais, todos os tipos de pessoas, todos os tipos de seres humanos, interesses, culturas e tantas informações, onde o ser humano é categorizado em tantas classes sociais, econômicas, culturais e tantas outras. Mas no que se refere a questões espirituais, no que se refere à alma, a parte mais importante do ser humano, há apenas duas categorias que importam, há apenas duas categorias que decidem o futuro de uma pessoa, e estas são se uma pessoa é uma crente em Jesus Cristo, um crente no Salvador, ou se ela não é um crente em Jesus Cristo. Se você é um crente ou se você é um descrente, isso determinará se Deus te receberá ou te rejeitará naquele grande dia, quando você, por necessidade e por comando de Deus, haverá de se apresentar diante do teu Criador. É você um descrente nesta noite ou é você um crente em Jesus Cristo? Quando eu me refiro a crer em Jesus Cristo, eu quero dizer aquilo que a Bíblia ensina sobre crer em Jesus Cristo, o que significa não era meramente acreditar que Deus exista, que o Salvador exista, que a Bíblia é verdadeira, é para muito, muito além disso. Crer em Jesus Cristo se refere a crer nele como ele é, em sua mensagem e responder à sua mensagem. Você não crê em algo a menos que você responda em acordo àquilo que lhe é dito, à mensagem que lhe é dada. E essa é a ideia de crer na palavra de Deus. Esse versículo de número 11, eu começarei por ele. Ele descreve, se eu posso colocar nesses termos, a maior de todas as rejeições possíveis que um dia aconteceu na história da humanidade. Outro dia eu estava ouvindo no rádio a respeito de um grande conflito entre uma família, pais, esposo e a mulher, o pai e a mãe, briga e divergência, e a criança no meio fora rejeitada, tanto pelo pai quanto pela mãe, por conta desta briga. E o seu coração se dilata, não é, para com uma criança como essa, que talvez não tenha absolutamente nada a ver com aquele problema, e de repente essa criança se viu em um orfanato, tendo um pai e uma mãe viva para criá-los. E você sente, não é, o sentimento de rejeição, de ser assim colocado de lado pelo seu próprio pai ou por sua própria mãe. Mas quando você e eu pensamos sobre o Senhor Jesus Cristo e a maneira como a nação de Israel o rejeitou, esta foi a maior de todas as rejeições possíveis na história da humanidade. O povo judeu, como uma nação, virou as costas e o nariz para o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo veio para aquele povo, para nascer no meio deles, sendo o Salvador não só deles, mas veio nascendo naquele berço, e eles lançaram fora o berço e o Salvador. Essa foi a maior de todas as rejeições possíveis na história da humanidade. A rejeição daquele povo foi tão chocante que às vezes você fica pasmado da maneira como o Senhor Jesus Cristo foi tratado por aquele povo. Deus escolher aquela nação, na verdade aquele povo não existia, ele fora criado por Deus. Abraão e Sara não poderiam ter filhos, e Deus criou aquela semente, trazendo à existência aquela nação, para que ela servisse como um berço onde o Salvador nasceria no mundo, para ser o Salvador do mundo. Deus lidara com aquele povo de uma maneira tão especial e tão carinhosa e tão particular,
que as palavras que são utilizadas na Bíblia em relação à bondade de Deus para com aquela nação são palavras tão ternas que você fica surpreso. Não é? A maçã dos olhos, a pedra preciosa, um príncipe esta nação, meu povo, meu filho, meu escolhido, minha nação predileta entre todas as nações. Leis lhe foram dadas que lhes ensinasse a temer um Deus santo e amá-lo e conhecê-lo e andar em sua presença, algo que não fora dado de uma maneira direta a nenhuma outra nação. Além disso, Deus mandou àquele povo profetas que ensinasse aquela lei. E tantas bênçãos maravilhosas lhes foram dadas, um sistema de sacrifício que apontava para a existência do Senhor, como eu posso buscar e ter os meus pecados perdoados por Deus. Deus ensinou aqueles homens sobre tantas coisas. Aquele povo conhecia a Deus como o único e verdadeiro Deus sobre a face da terra, e Deus desejava dele e comandava não somente respeito por ele, mas amor por ele e dedicação sincera. Essa era a nação criada por Deus em especial, e através desta nação nasceria ali o Messias, o Salvador, que seria o Salvador daquele povo e de todos aqueles que se voltariam ao Senhor Jesus Cristo. Mas quando ele veio, como cumprimento de tantas profecias que diziam que ele viria, quando ele chegou em cena, quando ele nasceu neste mundo, eles os rejeitaram. E é sobre isso que João está dizendo aqui neste versículo 11: veio para o que era seu, e os seus não o receberam, não o aceitaram, não o receberam como seu Messias, como seu Salvador. Mas, meus queridos, não olhe nesta noite para o povo judeu na antiguidade como pessoas excepcionais em sua rejeição de Jesus, como pessoas extraordinárias na maneira como rejeitaram o Salvador, porque na palavra de Deus, a experiência de Israel na história representa a experiência individual de cada homem e mulher. Você e eu temos muitas vezes dito a Deus, ao Senhor Jesus Cristo: eu não terei este homem para ser o Salvador da minha vida, eu não terei como Senhor da minha vida, eu irei conduzir e destinar a minha vida, eu serei o Senhor e o mestre do meu destino. Nós temos rejeitado a Deus de muitas e muitas maneiras, e a experiência de cada um de nós aqui nesta noite, que houve momentos vários em nossa vida, quando nós tomamos a nossa vida em nossas mãos, nossa inteligência, nossa saúde, nossos planos, para viver e gastar com nós mesmos, como se não existisse um Deus para adorar, para buscar, para prestar contas. Nós temos virado a nossa costa a toda a evidência de que há um Deus e que nós pertencemos a Ele, e que por direito nós devemos a Ele louvor, adoração, buscá-lo e servi-lo. Não olhe para os judeus como extraordinários em sua rejeição do Salvador. O que eles fizeram é o que nós faríamos se nós estivéssemos no lugar dele também. Eles representam a raça humana e o coração humano em relação a Deus, em relação à sua palavra. Nós somos exatamente iguais com eles, em nossa incredulidade e em nossa rejeição do Salvador. Meus queridos, como eles, nós dissemos muitas vezes em nossos corações: afasta-o de mim, crucifica-o, eu não quero em minha vida. Talvez nós não tenhamos dito isso verbalmente, mas a nossa maneira de viver tem dito isso a Deus. Porque se eu digo que eu creio em Deus, isso é muito importante, se eu digo que eu creio em Deus, mas eu não busco, eu não sirvo, eu não sou nada mais do que um ateu prático. Há ateus teóricos que procuram desculpas, informações e se agarram em teorias para tentar dizer que Deus não existe. E há pessoas que dizem que Deus existe, mas vivem como se Ele não existisse. Ambos são ateus, um teórico e o outro um ateu prático. E nós temos nos comportado desta maneira: eu creio em Deus, eu quero a sua bênção, me ajuda, me leve para frente, me proteja para que eu siga pecando, guiando a minha vida, fazendo o que é contrário à tua lei. Não é isso que nós vivemos, não é isso que nós vemos em toda parte. Senhor, me abençoa, eu ponho um adesivo no meu carro, Senhor, guarda esta jornada, o que quer que seja, para que eu coloque a minha vida no meu pecado e viva da maneira que eu quero. Nós tratamos Deus desta maneira, não como um ser pessoal.
Não como um Deus que olha sobre nós e nos conhece, mas como uma energia que de alguma maneira pode nos ajudar a seguir em frente, fazendo aquilo que nós queremos. Assim era aquele povo, uma nação religiosa, mas assim eles se relacionavam com Deus, pelo benefício que eles poderiam ter Deus. Os líderes daquela religião eram nada mais do que ateus práticos, eles não criam no Salvador. Quando o Salvador chegou, eles simplesmente não viram ele como Salvador, o rejeitaram, o desprezaram, apesar de ver todas as provas possíveis e incontestáveis de que ele era o Messias que Deus tinha enviado. Foi uma rejeição tremenda, tremenda. Então Jesus Cristo veio a este mundo e nasceu como homem e cresceu até o tempo do seu ministério público, não é aos 30 anos de idade, quando ele deixou Nazaré, a cidade onde havia crescido e criado, para iniciar o seu ministério em Cafarnaum e pregar o Evangelho. Ele operou milagres, e quando você pensa sobre os milagres de Jesus, você se recorda que por 400 anos não houve nenhum milagre antes do Senhor Jesus Cristo. 400 anos, assim por dizer, de silêncio, nenhuma maravilha sobrenatural, e de repente Jesus Cristo ressuscitando mortos, dando visão aos cegos, libertando pessoas aos milhares de possessões demoníacas, curando, sarando, transformando, fazendo coisas sobrenaturais, e muito mais do que isso, pregando o Evangelho. A sua postura, o seu comportamento era observado por milhares e milhares e milhares de pessoas. Mesmo ali naquela cruz, mesmo sendo humilhado, o seu comportamento tão correto, tão sóbrio, tão bondoso, mesmo pregado naquela cruz: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Misericórdia e bondade fluíam da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Jesus Cristo falando uma palavra torpe, ou tropeçando, ou murmurando por alguma coisa: o sol está quente, está chovendo demais, eu não consigo fazer a obra. Ninguém poderia dizer: ele murmurou, ele pecou. Ele mesmo disse: ninguém pode me convencer de um pecado. Jesus Cristo, Salvador. E às vezes, meus amigos, as pessoas se reuniam em multidões em torno dele para ouvir a sua voz. E mesmo aqueles homens e mulheres que se colocaram como inimigos do Senhor Jesus Cristo, no início eles ficavam maravilhados. Eles ouviam Jesus ensinar e pregar, e eles ficavam absorvidos por aquela mensagem, eram tomados pela mensagem. No início eles diziam coisas como essa: ninguém jamais falou como este homem fala ou ensina, ninguém jamais revelou a Deus e a palavra de Deus e o propósito e o significado de nossa existência como este homem revela, como ele ensina. Eles ficavam tomados e pendurados em cada palavra do Senhor Jesus Cristo Salvador. Ninguém jamais falou como ele. E quando você pensa sobre o gênio da linguagem do Senhor Jesus Cristo, essas parábolas, as pessoas às vezes descrevem essas parábolas como meras histórias morais, mas aqui está o Evangelho como que dentro de um diamante, tão poderosas, tão vivas, tão ilustrativas. E as respostas do Senhor Jesus Cristo, que às vezes deixava aqueles fariseus e saduceus de boca aberta, sem saber o que falar, eles armavam ciladas para Jesus e queriam prendê-lo, fazê-lo cair em alguma contradição para acusá-lo, e o tempo todo palavras tão simples, respostas tão simples, mas tão profundas e tão poderosas. E eles viram os milagres do Senhor Jesus, o seu ensino, a sua postura, o seu comportamento. Eles viram Deus que se fez homem, e eles estavam tão maravilhados destas coisas. Sem dúvida ele era divino, o selo divino estava sobre a sua vida, sua palavra, o seu poder, o seu ministério, tudo o que ele fazia estava claro, mas ainda assim eles o rejeitaram. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Eles rejeitaram a sua pessoa, eles rejeitaram o seu ensino, eles rejeitaram tudo aquilo que ele veio fazer neste mundo. Eles viraram as costas para o Senhor Jesus Cristo como pessoa, para o seu ensino e tudo mais. O seu sofrimento e a sua morte naquela cruz foi um cumprimento tão preciso de profecias declaradas séculos antes. Quando você lê Isaías capítulo 53, parece que Isaías está no pé da cruz tomando nota e observando
Cada detalhe do Salmo 22, tão preciso, não é? Aquelas coisas que aconteceriam exatamente como a profecia disse. E eles sabiam destas coisas porque tinham crescido ouvindo e lendo e aprendendo nas sinagogas. E eles viram todas estas coisas, observaram estas coisas, o seu sofrimento, a sua postura e tudo mais, e ainda assim o rejeitaram. A maior de todas as rejeições possíveis. Mas por que eles fizeram isso? Por que eles rejeitaram Jesus Cristo Salvador? Bem, eles o rejeitaram porque Jesus Cristo não se encaixava, não se adequava em suas aspirações. Você sabe, não é? Os judeus queriam um Messias político. Os judeus queriam um Messias que fosse um rei, que se assentasse em Jerusalém, que restaurasse a monarquia de Israel, que mandasse embora os romanos e que trouxesse de volta o período de ouro e de prosperidade daquela nação. Eles queriam messias políticos, eles queriam o aqui, o agora, alguém que alimentasse os seus estômagos. E quando o Senhor Jesus Cristo começou a partir os pães e os peixes, curar enfermidades, eles ficaram animados, eles ficaram excitados, eles ficaram pensando, é esse o Messias, ele irá alimentar o nosso estômago, cobrir a nossa pele, expulsar os romanos. Mas conforme o Senhor Jesus Cristo seguia para cima e para baixo, andando em roupas e trajes humildes, com aquele grupo de homens pescadores, pregando uma mensagem de arrependimento, então em seus corações eles começaram a desprezar o Salvador. Ele não se encaixava em suas aspirações, ele não encaixava naquilo que eles esperavam, desejavam de um Messias humano, um Messias que lhes fizesse rico. Então eles entenderam em determinado momento que Jesus não lhes deixaria rico. E conforme ele persistia em pregar uma mensagem sobre arrependimento de pecados e fé no Salvador, e conforme ele dizia que aquela maneira como aqueles líderes religiosos tentavam entrar no céu não estava de acordo com a palavra de Deus, aqueles homens foram se irritando profundamente contra o Salvador. E antes de os desprezarem fisicamente, eles os desprezaram em seus corações. Conforme ele seguia falando sobre abandonar pecados e crer no Messias que for enviado, ele mesmo, eles não fariam isso. Eles não virariam as costas. Eles não abandonariam sua autojustiça e suposta caridade, bons pontos, boa religiosidade. Eles tinham soprado para dentro dessa boia religiosa para se apegar nela como um meio de salvação, e o Senhor Jesus Cristo tinha furado estas boias, e eles de repente se viam sem méritos para a salvação. Eles não iriam crer somente no Salvador, na sua morte e nos seus méritos, como o único meio de salvação. Eram homens, eram mulheres tão cheios de si mesmos, eles amavam seus pecados, e eles queriam a sua autodeterminação. E assim somos nós. Nós não podemos colocar a culpa somente neles. Nós não podemos apontar o dedo somente para eles, porque a maneira como eles agiram como nação é a maneira como nós agimos individualmente diante da face de nosso Deus. Nós teríamos feito a mesma coisa. Amigos, observe as nossas bênçãos. Cada um de nós aqui nesta noite está rodeado de imensas bênçãos, de imensas, múltiplas bênçãos. Cada um de nós nasceu neste mundo com um instinto pessoal para Deus, de que há um Deus. Cada um de nós sabe que nós devemos buscar o nosso Criador. Isso foi colocado por Deus dentro de nós. E nós possuímos uma alma eterna. Você sabe disso, não é? Nós temos um corpo e nós temos uma alma. E a alma é a parte mais importante de nós. A alma, na verdade, é a pessoa. Aquilo que nós somos como pessoas é a alma. O corpo é como este vestido para a nossa alma, esta roupagem para a nossa alma. E nós empurramos este instinto por Deus de lado e colocamos ele para fora da moldura de nossas vidas para viver somente o que nós queremos, coisas que nós sabemos que são desagradáveis a ele, que a nossa consciência diz que é. Você percebe como nós somos cercados de tantas bênçãos e privilégios. Você não é um mero animal racional. Você não é um animal. Você é um ser criado à imagem e semelhança de teu Deus. Há um milhão de quilômetros de distância entre seres humanos.
E o reino animal, nós temos tantos instintos e capacidades, a capacidade de amar e de expressar e de construir coisas, a capacidade da linguagem, que coisa tremenda, não é? Não há nenhum cabo nos conectando aqui, passando informação, somos sem cabo. E essas informações são comunicadas e percebidas. Quão preciosas são estas coisas. E a capacidade de comunicar coisas delicadas, sofisticadas e profundas pela linguagem. Isso nos coloca um nível tão mais elevado de que animais irracionais, que talvez se comuniquem por certos reflexos. Nós somos cercados de tantas e tantas bênçãos, de tantas provas que há um Deus, que Ele é o nosso Criador, que esta vida é tão breve, que há um dia de subir à presença dEle para prestar contas. Embora tendo assim como dizer todos esses mensageiros de que Deus existe, dizendo Ele é real, nós os empurramos para o lado para viver para nós mesmos, como se Deus não existisse, como se Ele não fosse Senhor, como se Ele não tivesse direito sobre as nossas vidas por nos ter criado. E nos apegamos a tantas teorias que nos são oferecidas, não é? Que agradam o nosso ego, que nos dizem que Deus não existe, que este mundo veio por pura chance, por acaso, uma teoria da evolução, uma grande explosão, coisas que não fazem sentido com a realidade, com o próprio mundo que nós observamos. E conforme uma teoria colocada de lado, nós nos apegamos a outra teoria. Essa é a tragédia do ser humano, é uma rebelião voluntária e contínua para nos afastar de nosso Deus. Bem, nós somos descrentes porque nós somos pecadores. Nós somos incrédulos em tantos aspectos porque nós somos pecadores. A descrença, meus amigos, nesta noite, ela é condenada por Deus, porque a descrença em Deus é algo irrazoável. É irrazoável descrer em Deus, uma vez que nós temos tantas evidências, provas concretas da realidade e da existência de Deus. Uma mente, uma consciência, um mundo complexo, estruturado, que clama por uma mente criadora que não poderia ter vindo do nada. E para muito além destas coisas, a intervenção de Deus em nossa vida em particular ao longo desta jornada, quando Ele nos protege em momentos difíceis, quando Ele nos abençoa em tantas situações, nós vemos a existência de Deus na sua assinatura na criação, a sua intervenção em nossas vidas e a sua voz em nossa alma, que é a consciência. Quantas e quantas provas se acumulam diante de nós, estão todas ali. Há um instinto pelo eterno, há um senso da realidade de Deus. Nós temos essa nossa necessidade, não é? De paz, de satisfação, de sentido, de propósito. O próprio fato de que nós nos lançamos em busca de satisfação o tempo todo, de prazer e satisfação, é uma indicação clara e evidente de que nós precisamos de Deus e que a nossa alma não consegue se satisfazer com coisas materiais, passageiras. A correria desenfreada das pessoas em busca de satisfação, de conquista, de prazer físico, mental, é um sinal, uma prova da nossa necessidade de Deus, assim como a sede é uma prova de que água existe, e a água existe porque há sede. Quantas e quantas provas, quantos testemunhos, mas ainda assim nós não buscamos a Deus de uma maneira pessoal e individual. Nós seguimos pelos anos da vida, colocando de lado e o empurrando para o lado. Por que isso? Por que nós somos assim? Por que nós somos tão incrédulos? Quão irrazoável é ser um incrédulo e não buscar a Deus? Bem, ouça essas palavras. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Você se recorda de um incidente quando aqueles líderes judeus cercaram o Senhor Jesus Cristo, querendo apanhá-lo em uma arapuca? Foram os fariseus e saduceus junto com os herodianos, que representavam o governo, Herodes, não é? Que governava naquela região. E os judeus estavam insatisfeitos com o sistema de imposto romano colocado como um peso sobre aquela nação. E eles queriam se rebelar contra isso. E rebelar-se contra isso era a revolta. Os herodianos estavam ali monitorando aquelas coisas. E aqueles líderes judeus trazem os herodianos e vêm diante do Senhor Jesus Cristo e dirigem uma pergunta arapuca para o Senhor Jesus. Você perceba a malícia daqueles homens e diz: Senhor, é lícito ou não dar o tributo a César? Sim ou não? Não venha com sofisma, é sim ou não? Se ele dissesse que sim,
Ele estaria em dificuldade com a nação que odiava aquele imposto, se tornaria impopular, não é? Você percebe? Se ele dissesse que não, ele estava se colocando em revolta contra o império, e os herodianos estavam ali para pegá-lo. Que direção ele poderia tomar? Não é verdade? Deixe-me parar aqui e ler o versículo novamente. Veio para o que era seu. E o Senhor Jesus Cristo não responde aquela pergunta, e eles insistem, sim ou não. E na maravilha e na sabedoria dele, como Deus que é, ele pede uma moeda, e você sabe muito bem, naquela moeda romana estava a efígie, o rosto do imperador atual, e uma inscrição com seu nome. E a pergunta que o Senhor Jesus Cristo faz a ele é de propósito, para que eles respondessem e entrassem eles mesmos em sua própria armadilha. De quem é essa inscrição e efígie que está aqui? E a resposta é de César. E a resposta do Senhor, você se recorda, foi então: dê a César o que pertence a César. O versículo diz: veio para o que era seu. E a segunda parte da resposta do Senhor Jesus Cristo foi essa: então dê a Deus o que pertence a Deus. Eu tenho lido muitos comentários comentando sobre este versículo, esta resposta, e eles dizem que Jesus estava dizendo: dê a César o imposto de César, e a Deus o imposto de Israel, os 10% de cada ano. Mas não é isso que ele estava dizendo. Veio para o que era seu. Dê a Deus o que é dele. Você pertence a Deus, porque nesta imagem que está em você está a imagem de Deus criada em você, e o nome dele. Dê a César a moeda que pertence a ele, e a tua vida que pertence a Deus. Você foi criado por ele, e em você está a imagem de Deus, e o nome dele criado à imagem e semelhança de Deus. E você tem roubado isso em teu bolso, e vivido longe de Deus, e gastado isso consigo mesmo, uma vida que pertence a ele. Por que nós somos incrédulos? É irrazoável ser um incrédulo. Está escrito em nós que nós não somos de nós mesmos, mas que nós somos criados e que nós pertencemos a Deus. Veja essas palavras do versículo 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Bem, eu não deveria permanecer neste versículo 11 por muito tempo, mas é espantoso pensar sobre isso. As pessoas têm todo tipo de curiosidade, não é verdade? É engraçado que conforme os anos vão passando e você entra na vida adulta e a família é criada, os filhos crescem, etc., as pessoas começam a voltar a fazer certos cursos, viajar, fazer coisas que elas não tiveram tempo de aproveitar ao longo desta jornada mais difícil, mais corrida. E há pessoas que têm todo tipo de curiosidade, é espantoso, colecionam muitas coisas, revistas, selo, viajam, começam a estudar sobre esta área particular da história ou da medicina, todo tipo de curiosidade possível, gostam disso, gostam daquilo, fazem cursos, se envolvem em tantos e tantos cursos para tentar ganhar aquilo que perderam de tempo e de coisas que elas gostam. Se dedicam a certas áreas de estudo, praticam algo prático, se elas foram muito teóricas por toda a vida, professores ou o que quer que seja, querem aprender como lidar com madeira, ou como cozinhar, ou se foram muito práticas, querem estudar algo agora e alimentarem as suas mentes e conhecerem tantas e tantas coisas. Isso é muito natural, e as pessoas se dedicam a todo tipo de coisa e fazem todo tipo de coisa, querem conhecer como as coisas funcionam, como montar, como desmontar por si mesmo. E logo que tem um tempo livre, de aposentadoria vem, alguns recursos acumulados, querem viajar e conhecer e visitar lugares, e assistir programas e documentários tantos, e a coleções de vídeos e DVDs. Mas a maior de todas as questões possíveis, a alma, Deus, não há interesse, não há uma busca. A minha vida está acabando, eu estou chegando próximo daquele dia que eu terei que partir, eu olho para mim mesmo e eu vejo sinais, e eu não tenho interesse por aquilo que é mais importante, por aquilo que irá determinar toda a minha eternidade. Pense sobre a eternidade, compare ela com a vida é tão curta, é difícil tentar explicar estas coisas, mas talvez uma ilustração ajude. A vida é como uma casa, ali está você na tua casa, imagine uma casa, não como essas casas geminadas ali sem garagem, mas uma casa antiga, grande, tem um quintal na frente, atrás uma garagem do lado.
A vida é esta jornada do teu carro da garagem até na rua. A eternidade é toda a viagem que você irá fazer lá para o Chuí. Você percebe, meu querido? A vida consciente aqui agora neste local, falando, conversando, pensando, é tão pequena. A eternidade será tão consciente quanto agora, mas tão longo. E a tua vida talvez esteja acabando. Possa ser você um jovem, você não sabe o dia de amanhã, e você ainda não buscou o perdão de teus pecados e uma certeza de vida eterna. Por que nós rejeitamos as coisas mais sérias, mais concretas, reais e duradouras de nossa existência em busca de coisas que nos dêem um prazer momentâneo, passageiro, e nós precisamos buscar mais prazer e mais satisfação em outras coisas? O que está errado conosco? Bem, a Bíblia explica. A Bíblia diz que o nosso problema é o estado do nosso coração. Um coração duro, um coração resistente, um coração que se afasta de Deus. São os nossos pecados que nos levam para longe de Deus, porque eles nos atraem para mais e mais longe de Deus. A minha consciência me diz que há um Deus. O meu coração pecaminoso diz: eu quero o meu pecado. Deus é luz, eu não posso pecar diante dele, eu me escondo nas sombras para viver longe dele. O nosso problema e a nossa dificuldade não é uma dificuldade intelectual nesta noite, não é uma questão de dúvida intelectual. Há resposta na Bíblia para todas as perguntas e dúvidas possíveis. É um problema do coração, é um problema da vontade. Você se recorda do Senhor Jesus Cristo dizendo para aqueles fariseus: vocês estudam a palavra de Deus, examinais as Escrituras, porque tendes nela a vida eterna. Vocês estão estudando a Bíblia continuamente, porque vocês creem que ali está a mensagem de salvação, e ela fala sobre mim. Não, no entanto, diz o Senhor Jesus: não quereis vir a mim. Não é uma questão intelectual, é uma questão da vontade. Você não deseja talvez vir ao Salvador, você não deseja uma nova vida, você prefere o estado em que você está, porque algo te diz que você terá que virar as suas costas para a rebelião e para o pecado, para se entregar por inteiro a Deus. E você terá que baixar a crista e se dobrar diante de um Salvador como o único Salvador. O pregador uma vez estava pregando, e ele pregava sobre arrependimento e fé e salvação. E ele falava sobre a necessidade de submeter-se a Jesus Cristo e sobre a simplicidade do Evangelho. E no final da pregação, um homem lá muito culto disse para ele: a sua pregação não é sofisticada, a sua pregação não é elevada. A resposta sábia daquele pregador foi: bem, meu querido, o Evangelho é como grama para a ovelha comer. A girafa que o desejar precisa baixar o pescoço, mas eu não quero baixar o meu orgulho e reconhecer que eu sou um pecador, que sem o perdão de Deus, de um novo nascimento, eu estou condenado diante de Deus. O meu orgulho se levanta contra estas coisas. Veio para o que era seu, nós pertencemos a Ele, queiramos ou não, e nós o temos rejeitado. Mas ouça essas palavras agora e confronte com esta atitude. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu a eles o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos de Deus. Filhos de Deus. Você não é uma filha de Deus. Você não é um filho de Deus por nascimento neste mundo. As pessoas erram quando elas dizem: eu também sou um filho de Deus. Nós somos criaturas de Deus. Filho de Deus é um só, é Jesus Cristo, o Salvador. E você e eu podemos nos tornar filhos de Deus por adoção, no momento em que nós reconhecemos a nossa necessidade de perdão e nos arrependemos diante do Salvador para ter o seu perdão e vida. Somos feitos, não nascemos neste mundo, nós somos feitos filhos e filhas de Deus. Certamente o assunto mais fascinante, o mais profundo que uma pessoa poderia se interessar é sobre a alma humana. Como eu posso compreendê-la? Onde está Deus? O que existe para além do túmulo? Para onde eu irei? Como eu posso conhecê-lo? Há vida após a morte? Mas nós evitamos estas coisas a todo custo, e nós colocamos elas por último, e o nosso interesse é sobre todo tipo de coisas. É intencional, não é? É proposital que nós fazemos assim.
O nosso desprezo dirigido contra o Criador é uma rejeição impensável, irrazoável. E Ele é um Deus de amor. Ele é um Deus bondoso. Ele está pronto a te receber e a te perdoar. Você pode vir a Ele como você está nesta noite, com as suas dúvidas, com o peso da consciência de tantas culpas, com um histórico terrível, mas vindo a Ele como um pecador para tê-lo como Salvador. Ele não te rejeitará e você insiste em não vir a Ele. E você deixa os dias passarem e não vir a Ele. Como irrazoável a nossa rejeição do Salvador. Deixe-me considerar o lado positivo desta declaração agora. Mas a todos quantos o receberam, a todos quantos o receberam, não a todas as pessoas, mas a todos quantos o receberam. Você se recorda do nosso ponto inicial sobre crer em Jesus? Crer em Jesus é receber a Jesus. Receber a Jesus Cristo é receber primeiramente a sua palavra, o seu ensino, a sua mensagem. Eles rejeitaram, eles não receberam a Jesus em sua pessoa e em sua palavra. Receber a Jesus é receber a sua mensagem. Ele é o Salvador. E a sua mensagem é uma de arrependimento e fé. Deixe-me colocar algo tão importante, não se esqueça disso. Se você já ouviu muitas informações sobre quem é Jesus, o que Ele ensina, qual é a sua missão, qual é a sua mensagem, a mensagem de Jesus Cristo é essa. As primeiras palavras que o Senhor Jesus Cristo pronunciou, quando Ele iniciou o seu ministério, está lá em Marcos 1,15, quando Ele começou a pregar, as primeiras coisas que Ele disse foi esta: o reino de Deus chegou, e agora está a mensagem: arrependei-vos e crede no Evangelho. Receber a Jesus é receber a sua mensagem, e receber uma mensagem que vem como um comando é obedecer esta mensagem. Eu preciso reconhecer os meus pecados e confessá-los ao Senhor, me arrepender diante dEle e clamar por vida e por salvação. Isso é crer. Eu creio nesta mensagem quando eu estou agindo em relação a esta mensagem. Ó Senhor meu Deus, eu sou um pecador. Eu nasci em pecado e eu tenho vivido em pecado. Eu sei que eu estou culpado, que eu não mereço perdão e salvação, que eu serei banido da Tua presença. Eu creio no Salvador. Me salva, me transforma, me perdoa. Você traz palavras em oração diante dEle. Isso é crer. Arrependei-vos e convertei-vos. Crer em Jesus é receber a Sua mensagem. E isso é o início de tudo. E isso é vital. Possa o Espírito de Deus te ajudar nesta noite a entender esta verdade tão simples. Tornar-se um cristão não é tentar projetar-se para dentro do céu através de uma oração mantra, de um esforço pessoal. Eu vou me fazer um cristão agora, eu vou melhorar a minha vida, vou ser mais crente, vou ser mais religioso. Isso não torna ninguém um cristão, é uma obra do alto. É necessário ouvir estas palavras do Salvador e vir a Ele com uma simples fé, um verdadeiro e profundo arrependimento. Crer em Jesus é receber a sua mensagem. Se dependesse de nós jamais conheceríamos a Deus, nem o encontraríamos. É por isso que nós precisamos de uma revelação de Deus sobre quem Ele é e qual é o caminho de salvação. E esta revelação está contida na palavra de Deus, e a revelação e a mensagem é essa: arrependei-vos e convertei-vos. Este é o caminho para a salvação. Há muitas religiões inventadas por homens, e é fácil delinear os aspectos de uma falsa religião, ou de uma religião inventada pelo ser humano. Deixe-me apresentar apenas uma distinção entre falsas religiões. Uma falsa religião, por mais sofisticada e antiga que ela seja, ela sempre te dirá que seres humanos por si mesmos podem encontrar o caminho para Deus. Esta falsa religião permeia todas as religiões humanas, porque elas dizem: Deus está aí para te dar uma ajudinha e você pode subir essa escada para Deus por si mesmo. Ele só vai te ajudar a não cair para lá e para cá. Você não conseguirá. Uma falsa religião é promovida em música, em arte, em todos os tipos de coisas, não é? Você ouve esse mantra o tempo todo, não é? Meu caminho pelo mundo eu mesmo faço, já tenho meu compasso, já tenho minha régua. Essa é uma falsa religião. Sem a palavra de Deus você não conhece o caminho, você não chegará a Deus, você não encontrará perdão.
Uma falsa religião diz que está baseada na minha bondade pessoal, na minha caridade, no meu esforço, agradar a Deus. Eu consigo remendar a minha vida. Tudo depende de você. É uma questão de querer e uma questão de se esforçar. Todas elas têm essa característica. Você pode, eu posso, você conseguirá. Você vai ter ajudantes, você vai ter certos guias, isso e aquilo mais, mas cabe a você trilhar este caminho sozinho e você conseguirá. A verdadeira religião, que é o próprio Senhor Jesus e sua palavra, se coloca sozinha em pé e diz: é impossível uma pessoa se reconciliar com Deus por si mesma. Você espiritualmente, eu espiritualmente, diante de Deus estamos mortos. Pode um morto desejar algo, buscar algo, ver algo, sentir algo. Pode um morto ressuscitar a si mesmo. Essa é a condição de nosso espírito. Meus queridos, não se confundam. Nós somos pessoas que estamos vivas aqui, criativas, que trabalhamos, que formamos. Mas em nosso relacionamento com Deus, nós estamos mortos. Morto significa separação. Nós estamos separados de Deus. Não podemos entrar na presença dEle, nem ser recebido. Nós estamos em um túmulo de concreto de 10 metros de parede, profundidade para cima. Em cima desse túmulo, um cadáver morto está lá dentro, uma lápide de 20 metros e sentado, chamada Lei. E sobre essa lápide há um diabo sentado impedindo que você e eu saiamos dali. Será que eu consigo me ressuscitar e buscar a Deus e agradá-lo e remendar a minha vida? É necessário vida que vem de Deus, e essa vida vem por Jesus, e a mensagem de Jesus é essa: arrependei-vos e convertei-vos. Arrepender é crer no Salvador, e crer no Salvador é receber a sua mensagem primeiramente. Você precisa aceitar a palavra e a revelação de Deus contida na pessoa do Senhor Jesus em sua palavra. Em particular, este ensino que fala sobre o Calvário, sobre aquele lugar onde ele seria crucificado, sobre aquela cruz onde ele seria levantado e o propósito daquilo, sobre o sangue vertido de Jesus. Nós usamos esses símbolos e palavras: sangue, cruz, calvário, mas isso se refere à obra de Jesus, não literalmente a madeira da cruz, ou sangue que correu de suas veias, mas o ato de se entregar como um sacrifício no lugar de pecadores. Ali ele levava sobre si mesmo toda a miséria, toda a punição que nós merecemos se o buscarmos. As dores que ele sofreu, a tragédia que ele carregou, a humilhação e o sofrimento não estão nas dores dos pregos, nas mãos e nos pés. Aquilo não foi nada em comparação à tristeza e à angústia da sua alma ao levar toda a nossa miséria, pecado, imundície e rebelião sobre a sua alma para pagar no lugar de milhões e milhões de pessoas. Ali estava a maior de todas as transações do universo, Deus eterno que se fez homem, o santo e o justo, que jamais pecou, levando a minha iniquidade para que eu fosse limpo e transformado, se eu creio nele e se eu me arrependo diante dele. Essa é a mensagem do Salvador, a cruz do Calvário como um meio de reconciliação com Deus. Receber Jesus também significa maravilhar-se dele, do seu ensino, de sua vida, do seu propósito neste mundo, daquilo que ele fez por pecadores. Crer nele, o Salvador que veio a este mundo. Receber a Jesus também é reconhecer o meu pecado. Eu sou um pecador. E não foram aqueles pregos que o manteram naquela cruz, mas foi o meu pecado. Cada um de nós não é. Cada um daqueles por quem ele morreu, cada homem e mulher que hoje se volta ao Salvador em arrependimento e fé, foi por nossos pecados. Se você pudesse imaginar de alguma maneira que fosse um artista tão perspicaz para pintar um quadro assim, ali estaríamos cada um de nós com um martelo em nossas mãos. Foram nossos pecados, milhões de pregos o pregaram naquela cruz, assim por dizer, bilhões, trilhões de pregos, cada mentira, cada ato de orgulho, cada imoralidade nos pensamentos e na palavra, todo o ego, toda a vaidade, tudo que nós fizemos, milhões e milhões e milhões de cravos levaram aquela cruz, e a nossa incredulidade foi aquela lança que o perfurou. Ele morreu por pecadores. Receber a Jesus Cristo é crer em sua palavra, é vir a ele, como esta palavra informa, arrependei-vos e convertei-vos, é maravilhar-se do Salvador. Receber a Jesus Cristo é olhar para ele pela fé e se dirigir a ele como um pecador, clamando por vida e por salvação. Isso é receber a Jesus. Você percebe quão diferente é de aceitar a Jesus?
Ninguém aceita Jesus. É Jesus quem aceita ou rejeita uma pessoa. Nós o recebemos, ou nós passamos esta vida sem tê-lo. Ouça essas palavras, este versículo novamente. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Versículo 13. Aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, da vontade de Deus. Então nós temos que recebê-lo como o único que pode nos tornar filhos de Deus. Eu desejo ser um crente convertido, eu desejo conhecer o meu Criador e ser transformado por Ele e receber um lugar no céu. O que deve acontecer com a minha vida? Aos que creem no seu nome. Você precisa dele e de sua obra, e você deve vir a ele para recebê-lo, para tê-lo como teu Salvador. E você só pode vir a ele de uma maneira, como um pecador, porque ele é um Salvador. Você deve vir na maneira certa, como um pecador em busca de um Salvador. Isso é receber a Jesus Cristo. O versículo de número 13 diz: aos que não nasceram do sangue nem da carne. Não nasceram da vontade da carne. Ser salvo, nascer de novo, não é o resultado do exercício ou do esforço pessoal da vontade da carne. Jesus Cristo, o Salvador, entrou neste mundo sendo concebido no ventre de Maria sem a participação masculina, sem a força da carne. Foi o Espírito que o trouxe à existência. Uma pessoa é salva pela mesma experiência de colocar a sua fé num Salvador, sem méritos, sem capacidade, sem caridade humana, indigno, vindo a Ele, crendo nele, sendo transformado, sendo ressuscitado dentre os mortos. Que palavras tão belas estão neste versículo aqui. Não é uma questão de se declarar um cristão, não é pela força da carne, não é questão de tentar se projetar para dentro do céu, não é pela força da carne, não é questão de subir uma escadaria de joelho até sangrar, se chicotear, carregar uma cruz, fazer campanha de oração, pular uma fogueira de sal, ou de São João, perdão, Israel. Não é fazer isso, aquilo, o que quer que seja. Não é pela força da carne, para agradar a Deus como méritos. É vir como um pecador e crer nele, na sua força, na sua justiça, no seu poder, e ter a sua justiça que agrada a Deus. Foi Jesus Cristo quem agradou o Pai, e a sua justiça que eu preciso acreditar na minha alma para agradá-lo, para ser aceito por Ele. Não nasceram da vontade da carne. Eu devo crer, eu devo confessar, eu devo me entregar ao Senhor de uma vez. Deve haver convicção de meus pecados, é necessário arrependimento que envolve confissão, ódio pelos meus pecados reais, uma confiança completa no Salvador. Meus queridos, é Jesus Cristo quem realiza estas coisas. Assim é a conversão. É Ele quem faz. Eu simplesmente venho a Ele, e Ele faz, e Ele me transforma. Eu venho a Ele, e Ele me salva. Para receber a Jesus Cristo, você deve recebê-lo também como teu Senhor. Você precisa dele como teu Salvador para o perdão de teus pecados, para transformar a tua vida, e você precisa dele como Senhor de tua vida. Você não terá como Salvador se não vier a Ele para tê-lo como Senhor, porque Ele é Senhor. Eu devo vir a Ele e dizer: Senhor, toma a minha vida e perdoa toda a minha mancha. E toma esta vida e ela será tua, para a tua glória e para o teu serviço. E eu viverei da maneira como tu me comandas. Irei onde tu me enviares e eu te servirei. Eu serei teu, para o teu louvor, para a tua glória. Se eu conheço a minha necessidade, se eu vejo que eu preciso de perdão e salvação, se eu encaro a realidade da vida, e eu sei que eu ainda não nasci de novo, e eu digo a mim mesmo: eu quero o Salvador, eu quero o céu, mas será que eu posso manter os meus caminhos? Será que eu posso manter, as minhas ambições?
Será que eu posso manter aquele pecado? A palavra de Deus vem com toda a clareza e te diz: você não pode tê-lo como Salvador sem tê-lo como Senhor de tua vida. Você não pode vir a Ele com meio coração, com metade de uma mente, com metade de uma pessoa para tê-lo. Você deve dizer a Ele: salva-me, Senhor, eu me arrependo e me entrego por inteiro, eu venho como estou, eu não mereço, mas eu estou aqui, eu entrego a minha vida por inteiro. Transforma, limpa, restaura, ressuscita, me dá um novo coração e a certeza de nascer de novo, de que eu sou agora um filho, uma filha de Deus. Você vem crendo, você vem em arrependimento, você vem por inteiro, você vem desta maneira. Queridos, venha ao Senhor Jesus, mesmo nesta noite. Não protele mais nenhum dia. Peça a Ele. Confesse a Ele os teus pecados, todos eles. Você não irá conseguir confessar todos, mas aqueles que Ele tem mostrado em tua mente e te compungido a respeito, comece com esses. E diga isso a Ele. E confie no Salvador. Ele veio. Você pertence a Deus. A imagem dele está escrita em você. Você deve se voltar a Ele e se entregar enquanto há tempo. Antes que seja tarde, antes que o fim chegue, antes que você seja chamado à presença do teu Deus e Criador e entrar ali, não como um filho, não perdoado, vem agora, venha e creia, simplesmente diga a Ele, simplesmente confesse, simplesmente se entregue e você saberá, e você sentirá, e você verá o que Ele fez em tua vida. E você será salvo. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome.